Bom dia, galerinha do bem, alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres. Estamos em mais uma aula de Geografia. Desta feita, aula a turma do nono ano. Eu acho que vocês devem recordar que na aula passada nós demos uma aula sobre a Ásia, sobre o continente asiático, envolvendo principalmente os aspectos naturais, os aspectos físicos deste continente. E ao final da aula, na verdade, a gente já ministrou duas aulas sobre a Ásia, a parte 1 e a parte 2. Então, nas duas últimas semanas, a gente trabalhou o continente asiático. Então, na aula de hoje, nós estaremos corrigindo uma atividade que a gente passou na aula passada. Então, vocês devem recordar que no final da aula passada, no final lá do vídeo, vocês receberam uma atividade de 10 questões para responder. Então, eu acredito que você, pelo menos alguns, enviaram para mim já essa atividade e nós estaremos fazendo a correção, para não ficar essa atividade sem correção no meio. Então, nós vamos corrigir e você possa fazer a mesma coisa aí na sua casa, que você possa abrir o seu caderno e vai lá e corrigir essas questões. Na pior das hipóteses, você vai lá e vai copiar no seu caderno as perguntas e já vai colocando também as respostas, que vai ficar aquele conteúdo organizado para os seus estudos, tá certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta muito pessoal. É uma pergunta muito pessoal. Que diz assim: o que é que vem à sua cabeça quando pensa na Ásia? Então, você que está agora nos vendo, né? Então, quando você pensa em Ásia, o que é que vem na sua cabeça? Tá certo? Sei lá, essa pergunta é muito ampla, né? Muito vasta, né? Então, quando você pensa na Ásia, o que é que vem à sua cabeça? Sei lá, as muralhas da China, a grande quantidade de petróleo que é extraído lá no Oriente Médio, sei lá, ou quem sabe vem a imagem do Taj Mahal, aquele gigantesco palácio, né, que foi feito por um imperador para homenagear a sua esposa que tinha falecido. Então, o que é que vem à sua mente, né? Ou quem sabe Dubai, a riqueza, né? O esplendor arquitetônico de Dubai, ou quem sabe aí alguma daquelas construções religiosas, né? Daqueles templos religiosos, sei lá, budistas, ou de tantas outras religiões pelo mundo afora, né? Ou quem sabe você se empolgou, ficou assim maravilhado com o Japão, a Índia, a China. Talvez você ficou assim um pouco espantado com a quantidade de população que existe no continente asiático, principalmente em países como a China e a Índia. Então, essa resposta ela é muito vasta, né? Ela é muito vasta e aí somente você vai estar colocando aí o que achou de mais relevante, o que achou de mais importante, o que é que vem à sua mente, na verdade, quando pensa no continente asiático. A segunda pergunta é esta: faça um comentário sobre o relevo da Ásia. O relevo da Ásia, como é o relevo da Ásia? É um relevo, sei lá, de planície, de planalto, depressão. Então, nós queremos dizer que o relevo asiático é um relevo que tem as maiores altitudes do mundo. Então, é um relevo, lógico que você vai ter na Ásia regiões de grandes planícies, mas o relevo da Ásia é caracterizado por grandes elevações, né? Principalmente o que nós destacamos na nossa aula, no Planalto do Tibete. Isso aqui é um planalto gigantesco. Dentro desse planalto você tem aqui ó, o Planalto do Tibete, ó, muito grande, aqui é só uma parte desse planalto. Dentro desse planalto do Tibete você vai ter a Cordilheira do Himalaia,
E você sabe que a cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, este conjunto de montanhas lá do Himalaia, que fica entre a China e o Nepal, nesta cordilheira você tem o Monte Everest, né, que tem aí 8.448 metros. Né? Não sei se aqui, eu estou estranhando aqui, é esse 4, né? Acho que é 8.848 metros de altitude. Né? Então, é a altura do Pico Everest. É o teto do mundo, é o local mais elevado do mundo. Segundo, você vai ter ali o K2, que também fica naquela região. E com destaque, tanto para cima como para baixo, nós temos o Mar Morto, né, que é a maior depressão absoluta do planeta Terra. Você sabe que depressão é uma forma de relevo, e aquela forma de relevo que ela é mais rebaixada do que as áreas vizinhas. Geralmente elas se encontram na forma de V. E o Mar Morto, ela é uma depressão absoluta. Pastor, o que é uma depressão absoluta? É aquela depressão que fica abaixo do nível do mar. Fica abaixo do nível do mar. Inclusive, também é uma das regiões que tem a maior concentração de sal da Terra. Para vocês terem uma ideia, está aqui uma foto do Mar Morto, uma pessoa deitada na água. Isso aqui não está, digamos assim, não está apoiado na areia, está aqui no mar, em cima da água, e pela grande quantidade de sal, ele não afunda. Então, é muito grande a concentração de sal no Mar Morto. Então, tanto você vai ter uma grande elevação para cima, como você vai ter essa grande depressão, você vai ter esse local, né? Praticamente quase que não existe vida, uma pequena quantidade de peixe nas águas, e nas suas margens quase que não existe vegetação. É um local realmente muito morto, quase que não existe vida. Por isso, ele recebe este nome. A terceira pergunta é: cite os principais rios asiáticos e diga quais suas principais utilidades. Né? Então, nós temos como principais rios, né? Nós temos aqui esses 4 principais: o Rio Azul, o Rio Amarelo, o Rio Indo e o Rio Ganges. Nós temos também, eu não coloquei aí, mas tem o Rio Tigre e temos também o Rio Eufrates. Então, esses são os 6 principais rios do continente asiático, com destaque para o Rio Azul, né, com 6.300 quilômetros de extensão. Depois vem o Rio Amarelo, com 5.464. O terceiro vem o Rio Indo e por aí vai. Né? O Rio Ganges, vocês devem lembrar que além da pouca utilização da água do rio para o consumo humano, eles têm mais o rio Ganges como um rio de purificação espiritual, né? Um rio com esse conteúdo e com esse peso religioso na população. Aí aqui nós temos as principais utilidades dos rios asiáticos, que são o transporte de pessoas, transporte de mercadorias, abastecimento humano. Nós temos aí grandes rios na Ásia que abastecem muitas e muitas cidades. Nós temos também a água utilizada para agricultura, ou de maneira convencional, ou de maneira por irrigação, e também para o uso industrial. E ainda temos para a geração de energia, tá certo? Então, são essas as principais utilidades dos rios asiáticos. Temos também, lógico, a questão da pesca, a parte do turismo, mas essas aí são as utilidades principais, tá certo? Vamos para a quarta pergunta, que diz: onde está localizado o Monte Everest? A gente viu que o Monte Everest ele está situado na cordilheira do Himalaia, que fica entre a China e também entre o Nepal, tá certo? Então aqui nós temos até uma foto já de uma cidade próxima aí à Cordilheira dos Andes, que é capaz de proporcionar esse espetáculo aí de imagem, tá certo? A quinta pergunta é: faça um comentário
sobre os rios Tigre e o rio Eufrates. A gente disse para vocês na aula que, inclusive, esses dois rios, eles são mencionados na Bíblia, né? Então, quando Deus ele cria o Jardim do Éden, quando Deus cria o primeiro espaço habitado no planeta Terra, onde colocou o primeiro casal, ele já fala ali na Bíblia, já relatava que existia estes dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Quando você estuda a história, você vai observar que esta região aqui, né, que fica aí pegando um pouquinho da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã, essa região aqui, mais especificamente do Iraque, mais propriamente dito do Iraque, você vai ter o que nós chamamos de Mesopotâmia, né, que a Mesopotâmia significa terra entre rios. Aqui você tem essa região, olha, aqui que fica situada entre os rios Tigre e o rio Eufrates, com destaque maior para o rio Eufrates, que é maior em extensão. Então, o rio Tigre, né, como já foi berço ali das primeiras civilizações, como os sumérios e também os judeus, é citado, né, como já havia dito na Bíblia. O rio Tigre ele tem 1.900 quilômetros de extensão, nasce na Turquia, serve para o abastecimento humano e também para a prática da agricultura. O rio Eufrates, que é bem maior, é quase mil quilômetros maior, tem 2.780 quilômetros de extensão. Também ele nasce na Turquia e segue para a Síria e também pelo Iraque. Então, estes dois rios, eles têm tanto essa importância econômica, como principalmente essa importância histórica, tá certo? A sexta pergunta, cite os principais recursos minerais do continente asiático. Nós temos o carvão mineral, que é muito, digamos assim, presente na China e na Rússia, o petróleo lá na Arábia Saudita, Irã, Iraque, naquela região ali do Oriente Médio. Aqui você vai ter uma foto aqui de uma plataforma de petróleo, e aqui uma espécie de cargueiro, uma espécie de navio, sei lá, ali fazendo um abastecimento. Ou então uma espécie de plataforma flutuante, onde tem uma espécie de navio que dá ali aquela sustentação. Nós temos também o ferro na Índia, e você tem a bauxita, o estânio e o cobre. Tudo isso aqui na Índia também. Você vai ter, você sabe que já aqui da bauxita você extrai o alumínio, você tem também esse metal, o estânio, e ainda o cobre, é um dos metais mais antigos a ser usados pelo homem. Você vai ter o estânio em Mianmar e o manganês, que você vai encontrar com mais abundância na China e também na Índia. Então, são esses os principais recursos naturais, minerais, no caso, encontrados no continente asiático. Inclusive, é encontrado com bastante abundância. A próxima pergunta é sobre os tipos de climas da Ásia, né? Então, em virtude do grande tamanho do continente, inclusive é o maior de todos os continentes, você vai ter esta quantidade bem maior de clima, principalmente porque o continente ele é muito extenso, né? De norte para sul, como também de leste para oeste. Você vai ter o clima equatorial, o clima tropical, o clima frio, o clima temperado, o clima frio de montanha, que fica em cima dos planaltos, o clima polar, que fica aqui em cima, olha, já pegando aqui próximo do Oceano Glacial Ártico. Você tem o clima mediterrâneo, que fica nas proximidades, que fica em poucos locais, mas você vai ter. Você tem o clima desértico, você tem o clima subtropical e também você vai ter o clima semiárido. Então você vai ter aqui tanto climas bastante frios, como o clima polar e o clima de montanha, como também clima desértico e também os climas semiáridos. Então lá você vai ter clima para todos os gostos. Você vai ter lá climas onde o ano todo as regiões passam cobertas de neve, de gelo, e regiões que passam aí vários anos sem pingar uma gotinha de chuva
no chão. Então, é muito ampla a variação climática do continente asiático. A oitava pergunta é: o que são monções na Ásia? O que são monções? A gente explicou para vocês que as monções, elas são identificadas por uma variação climática que ocorre lá no sul, aqui no sul do continente asiático, né, que trata-se de um fenômeno atmosférico que propicia a ocorrência de intensas chuvas durante o período de inverno e período de escassez de chuva durante o período do verão. Né? Então, chego a dizer que chama até de ventos de monções. Ó, até aqui você observa, ó, os ventos secos e frios e aqui ventos úmidos e mornos. Né? Então, é uma variação climática, onde uma parte do ano os ventos sopram do continente para o mar, né? E outro você vai ter soprando do mar para o continente. Então, com essa mudança de direção dos ventos, o clima daquele local ele é atingido, mudado durante este período, tá certo? Então, é uma característica bastante interessante. A nona pergunta é de os tipos de vegetação da Ásia. Então, a Ásia, assim como ela tem uma grande quantidade de clima, ela também terá uma grande quantidade de vegetação, em virtude de existir esse elo, essa ligação muito próxima com o clima, com a vegetação, tá certo? Então, os tipos vegetais da Ásia, você tem a tundra, que está muito ligada, associada ao tipo de clima polar, ó, aqui em cima. Você vai ter as florestas de coníferas, ou taiga, como queiras. Você vai ter a floresta temperada e subtropical. Você vai ter a vegetação mediterrânea, as pradarias, as estepes, desertos, savanas, que no Brasil é chamada de cerrado ou caatinga, né? Mais especificamente o cerrado, floresta tropical, a vegetação de altitude, que está associada ao clima, né, frio de altitude, e então são esses os tipos de vegetação do continente asiático. Você vai ter vegetação para todos os gostos, vegetação com plantas maiores, como também vegetação com arbustos e árvores bem menores, tá certo? A última questão é o seguinte: fale sobre a conservação ambiental na Ásia, né? Então, a conservação ambiental na Ásia, eu não vou dizer que é igual, mas é uma preocupação global, como acontece em qualquer outra parte do mundo. Uma grande devastação ambiental, tanto da vegetação original, que em vários países essa vegetação ela é atingida com muita severidade, como também a questão da fauna, né? A questão da grande quantidade de espécies de animais que são perseguidos, que são levados para a extinção, né? Então, é muito complicado. Você vai ter lá na Ásia uma grande quantidade de animais que estão em fase de extinção, né? Mas também existem diversas áreas de conservação, né? O que nós chamamos de reservas florestais, justamente para preservar espécies de animais, como também as espécies vegetais, com destaque aí em algumas delas para a preservação deste animal, deste belo animal, deste bonito animal, o tigre, né, que já foi muito castigado, foi muito procurado, muito caçado em virtude da sua pele, né? Então, que é uma pele que é muito usado, né, na confecção aí de casacos e de tantas outras coisas. Tá certo? Então, eu acredito que por hoje é só, que vocês possam, na verdade, colocar essas respostas, essas perguntas no seu caderno e que você possa, assim, ter este conteúdo organizado para o seu estudo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima semana.